Boa tarde a todos e a todas aí. Eu ia colocar a contagem regressiva, mas por algum motivo não entrou. Yara, faça as vezes. Olá, pessoal, uma boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a presença aqui de todos na nossa live. E antes de iniciar o nosso principal tema da live, eu gostaria de me apresentar. Sou uma mulher, tenho cabelo cacheado, estou de colete preto. Meu nome é Yara, eu faço parte da Fundação Cardil. Eu sou responsável pela gestão das chamadas e dos projetos, e é uma honra estar aqui para poder falar um pouco da nossa chamada Semeia. Eu gostaria até de ressaltar aqui, começar falando um pouquinho da fundação. Então, não sei, Bruno vai apresentar aí? Isso. Então, a Fundação Cardil, ela tem a missão de promover a prosperidade das comunidades, fortalecendo sistemas alimentares seguros, sustentáveis e acessíveis. E a visão da fundação é transformar comunidades através da valorização de iniciativas que promovam a inclusão, equidade e inovação. E a fundação ela é uma entidade sem fins lucrativos, certificada como utilidade pública federal, tendo aí como principal mantenedora a Cargill. E a fundação, em 2023, né, ano passado, completou 50 anos de atuação, gerando diversos impactos sociais positivos aí no decorrer aí desses anos. E falando um pouquinho da nossa presença, a fundação está em 18 estados aqui do Brasil, tem mais de 85 mil pessoas beneficiadas, 1.300 voluntários e mais 61 projetos apoiados através das chamadas da Fundação Cargill. E aí, falando um pouco mais sobre a chamada Semeia, ele está muito alinhado com tudo isso que a gente trouxe, né, dentro da missão e visão da Cargill, e é uma iniciativa que visa identificar o desenvolvimento e apoiar aí iniciativas socioambientais realizadas por cooperativas, organizações da sociedade civil, sendo projetos socioambientais ou negócios de impacto. E para que tudo isso possa acontecer, a gente tem a parceria aí com a Neurônio. Aqui o Bruno está junto com a gente, representando a Neurônio, que com o intuito aí de apresentar um pouco mais da nossa chamada, contar como que funciona todo o processo, passo a passo, e o que a gente está esperando aí das iniciativas. Quem tiver dúvida aí, no final aí, pode deixar no chat, que no final a gente vai ter um espaço aí para poder responder aí todas as perguntas. Eu passo a bola aí para você, Bruno. Bom, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Conforme Yara falou, sou Bruno, sou sócio-diretor da Neurônio, que é a assessoria técnica responsável por apoiar a Fundação Cargill na gestão e na implementação da chamada CNEA Fundação Cargill. Sou homem, calvo, careca, barba branca, estou vestido com uma camisa azul marinho, branco, sou uma pessoa branca. Enfim, estou disponível aí para conversar com vocês e falar um pouquinho mais sobre essa chamada. Chega, né, a chamada Semeia Fundação Cargill, segunda edição nesse formato, né? Enfim, vamos começar a falar sobre a chamada, então, com vocês. Eu gosto sempre de começar em... é importante também falar duas coisas, né? Yara já falou os recadinhos iniciais, né? Primeiro, dúvidas, deixa aí no chat, a gente no final traz para a tela e a gente responde para todos vocês de uma vez só. Segunda coisa, eventual dificuldade para ver, acionem por gentileza as legendas do próprio... de ouvir, perdão. Caso você alguém tenha dificuldade para ouvir, peço a gentileza que acione as legendas do YouTube. A gente vai postar em breve uma versão também desse vídeo com linguagem brasileira de sinais, tá? Então eu vou seguir por agora na versão ao vivo, dessa maneira, tá? Enfim, vamos lá. A gente costuma, né, sempre trazer essa provocação. Quem viu a live do ano passado, a provocação continua sendo a mesma, mas eu vou até mostrar que tem valido a pena essa provocação. Primeiro, assim, o que tem a ver um baralho com tudo isso, né, com uma chamada, com um processo de seleção, né? A gente costuma falar que o baralho é como as iniciativas de vocês, nesse caso aqui, os projetos socioambientais ou os negócios de impacto. Por quê? Eventualmente você fala, eu posso jogar com um baralho o jogo que eu quiser.
né? Então, tua iniciativa você pode inscrever no edital, na chamada que você quiser, né? O teu negócio de impacto você pode inscrever no processo de aceleração que você acha mais adequado, né? Só que existe uma coisa, não basta você ter o teu projeto, a tua iniciativa, né? Assim como não basta eu ter as cartas de baralho para poder jogar. Há uma coisa que é super importante para que eu jogue qualquer jogo, né? Ou que eu participe de qualquer situação, qualquer processo de seleção, que é conhecer as regras. Então não adianta você ter um conjunto de baralhos, porque não necessariamente você vai jogar com as mesmas regras. Poker, truco, buraco, enfim, o mesmo vale com o teu projeto. O teu projeto, você conhece ele muito bem, mas não basta ter ele na mão e sair participando de todo e qualquer processo de seleção para aporte financeiro, né? Como a chamada semeia, qualquer edital. Porque sem conhecer as regras, vai ficar muito difícil você ser selecionado, né? Ter esse projeto, essa iniciativa selecionada. Então, a primeira dica que a gente dá para vocês é leia o regulamento. Baixe o arquivo do regulamento, leia junto com outras pessoas, circule as dúvidas que vocês tiverem. É uma frasinha, eu tenho vergonha de perguntar, não tenha. A gente até, inclusive, tem 2 canais oficiais para perguntas, que é o WhatsApp e também o e-mail. No final aqui eu vou dar o número do WhatsApp para vocês, quem ainda não sabe, está lá disponível no site, eu não lembro de cabeça, mas daqui a pouquinho eu já falo para vocês. Mas assim, por que é importante? O e-mail você pode mandar a tua pergunta escrita e por WhatsApp dá até para mandar em áudio. Então, assim, a gente realmente quer ajudá-los a potencializar a chance de vocês conseguirem sucesso nesse processo, na chamada Semeia Fundação Cardil. E isso é uma dica que a gente dá referente, né? A Neurônio está à frente como assessoria técnica da chamada Semeia, atua junto com a Fundação Cardil em seus editais já há 6 anos, e a gente tem trabalhado há mais de 20 com chamadas, processos, seleções, premiações e tudo mais. E essa questão do regulamento vale para todo e qualquer processo que vocês vierem a participar. Boa tarde a todos, estou vendo todos e todas aí, Maurício, João Carlos, Instituto Candelária, Onile, Associação Barraca da Amizade, Casa Anjos. Boa tarde a vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas aí. Então, não tem como vocês participarem de nada se não conhecer o regulamento. Então, imprime o regulamento, tira foto dele, circula, tira as dúvidas, enfim, mas lê no detalhe. Aquela pergunta que para você talvez possa parecer boba e você tenha vergonha, pode ser a diferença entre ser selecionado ou não, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E esse número aqui é um número super importante. E que quem participou do último, talvez da última live, vai ver que já é diferente, tá, do ano passado. A Neurônio costuma fazer, entre seus processos, os editais, as chamadas, um levantamento do número de pessoas que costumam, né, de inscrições que costumam ser elegíveis ou não aos regulamentos. Ao longo dos últimos 3 anos, a gente tinha feito na contagem anterior, e para vocês terem ideia, 45% daqueles que se inscreviam em processo que a gente fazia não passavam, não entravam no processo, porque não eram elegíveis ao regulamento. Esse número hoje já melhorou, ele é de 25%, ou seja, se você ler o regulamento, você tem hoje chance de estar entre os 75% das pessoas que conhecem as regras do jogo, né, as regras do processo. Na chamada Semeia, esse número melhorou mais ainda. Quem cai na primeira fase é só 17% daqueles que não conhecem as regras. Tá? Isso é fruto muito da gente vir pegando no pé sempre, falar, tem que ler o regulamento, ver se vale a pena. Então, fica aí a primeira dica, talvez a mais importante do dia, leia o regulamento, gaste um tempo, né? Vocês devem saber que a gente prorrogou as inscrições até o dia 8 de abril, então está em tempo de ler o regulamento com calma. Aproveito também para dar boa tarde para quem chegou agora, Associação Grupo de Apoio às Comunidades Carentes, Associação de Capoeira Os Bambas do Sol Nascente, André Ribeiro, da LABCMI. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos continuando aqui. Então, a gente quer que vocês façam parte dos 83% que conseguiram passar pela etapa de elegibilidade da chamada Semeia Fundação Cardil, tá legal? Então, o que é a chamada Semeia? Vamos falar dela. É a iniciativa da Fundação Cardil que quer identificar e estimular o desenvolvimento e apoiar projetos socioambientais e negócios de impactos que promovam prosperidade das comunidades, fortalecendo sistemas alimentares seguros,
sustentáveis e acessíveis, né? Quem que pode participar? A gente está falando aí de cooperativas, empresas e organizações da sociedade civil. No caso das cooperativas e das organizações da sociedade civil, podem participar das duas categorias. No caso de empresas, podem participar apenas na categoria negócios de impacto. Então, todas as instituições proponentes, elas devem estar constituídas formalmente até antes de 1 de 2022. E como que a gente vê isso? Pelo CNPJ. Ah, mas eu tenho um estatuto, o estatuto é de antes. Infelizmente, para a gente não conta, a gente vai olhar o CNPJ. Então, o cartãozinho CNPJ que você mandar lá da tua instituição, a tua instituição ela precisa, para poder estar elegível à chamada CMEA Fundação Cargill, ela precisa ter sido criada, instituída, antes de 1 de 2022, tá bom? As categorias, como eu falei agora há pouco, são duas: projetos socioambientais, né, focado aí nas cooperativas e nas organizações da sociedade civil, são os projetos que vocês já desenvolvem no dia a dia de vocês com o objetivo de resolver algum problema do contexto no qual vocês estão inseridos, para um público com o qual vocês costumam trabalhar. Então, tem a ver, são projetos que têm a ver com as vocações e os próprios desafios enfrentados nas comunidades em que vocês se fazem presentes, e tem a categoria negócios de impacto. Essa categoria ela é voltada para todos vocês, mas assim, é super importante deixar claro, é uma categoria para negócios, né, para produtos e serviços, que tem a intenção clara de endereçar um problema socioambiental. É aquele produtinho ou aquele serviço cuja instituição identificou que tem um problema e ela criou ali, pela lógica de mercado, um produto ou um serviço para ajudar a resolver esse problema. Tá? Então, não confunda, principalmente as empresas que podem vir a participar, de se inscrever nessa categoria com um projeto social. A gente não vai apoiar projetos socioambientais desenvolvidos por empresas na categoria negócio de impacto, que a gente quer apoiar negócios de impacto aí. Então, para ser negócio de impacto, precisa resolver um problema socioambiental por meio da sua atividade principal, né? Então, precisa atuar de acordo com a lógica do mercado, tanto que há perguntas sobre, quem quer ter o mercado, como que você faz para se monetizar, né? O que você vende, aluga, assim, põe para assinatura, enfim. E, principalmente, também, uma outra característica de negócio de impacto é que ela tem todo um comprometimento com o monitoramento do impacto que está gerando ali por meio do negócio. Então, para quem se inscrever com um negócio de impacto, o que você quer fazer para melhorar esse negócio que você já tem, é isso que você tem que visualizar aí na hora de inscrever. Então, não é um projeto socioambiental para empresas, tá? Acho que é importante falar isso, porque a gente tem visto, às vezes, essa confusão em alguns de vocês. Eventualmente, a gente pode, caso vocês tenham mais dúvidas sobre o assunto, manda e-mail para a gente, que a gente pode falar a respeito, enviar material. A gente, inclusive, no próprio regulamento, tanto sobre projetos socioambientais quanto negócios de impacto, há links para materiais que embasaram até as definições que a gente escolheu por seguir aqui na chamada CMEA Fundação Cargill, tá bom? Então, o que a gente espera das iniciativas, né? A gente espera que essas iniciativas promovam a prosperidade das comunidades, fortalecendo sistemas alimentares seguros, sustentáveis e acessíveis, né? O que é isso? É a missão da Fundação Cargill. Então, as iniciativas elas precisam estar muito atreladas a isso. Ah, mas eu faço isso indiretamente, eu posso participar? Pode, mas vamos concordar que se tiver uma outra iniciativa que faz isso de maneira mais objetiva, talvez essa outra iniciativa tenha mais chance de ser apoiada do que a tua. Então, é sempre assim, vocês estão concorrendo com outras iniciativas. Tem que ter essa clareza ao longo dos processos, não só da Fundação Cargill, mas de todo e qualquer processo de seleção que vocês venham a participar, tá? Reitero aí para o pessoal que tá participando, mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas aí, a gente vai ler todas as perguntas no final e responder para vocês, tá bom? Enfim, seguindo aí, que tipo de iniciativas que podem participar dentro daquelas categorias, né? Quais são os eixos temáticos dessas iniciativas? Então, a gente pretende trabalhar, a gente pretende receber projetos socioambientais ou negócios de impactos que dialoguem com alimentação e qualidade de vida, com qualificação profissional e empreendedora, com o desenvolvimento ali do contexto local no qual vocês estão inseridas, e pesquisa e inovação nessas áreas aí. Tá? Tem aprofundamento? Tem. Até no regulamento, tudo isso que está na tela aí para vocês está no regulamento, tá, gente? Então, quando a gente fala de alimentação e qualidade de vida, a gente espera
iniciativas que incentivem uma boa alimentação, que promovam a manutenção da segurança alimentar, que trabalhem com a questão de preservação de alimentos e redução dos seus desperdícios, que trabalhem também com o desenvolvimento de ações e tecnologias para redução do desperdício de alimentos no varejo, catering, demais níveis de consumo, que fomentem soluções de varejo responsáveis e comércio de alimento em preço justo e acessível, e que também promovam ações e tecnologias de destinação corretas de resíduos orgânicos. Ah, mas tem que ser tudo quando eu falar de alimentação orgânica, alimentação e qualidade de vida? Não, pode ser dialogar com um desses, né, sub-eixos e tudo mais, um ou outro, mas e também, gente, não vale falar que dialoga com tudo e, de repente, a iniciativa, de fato, não dialoga, a gente acaba tentando verificar esse tipo de coisa durante o processo de avaliação, tá bom? O segundo eixo, qualificação profissional empreendedora, então, as iniciativas precisam se relacionar ao menos com uma dessas subtemáticas, como, por exemplo, a formação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade social na área de alimentação e o fomento de ações de assistência técnica para produtores, né, principalmente fomentando aí a agricultura de baixo carbono. Tá? O terceiro eixo é o desenvolvimento local. Então, a gente espera que as iniciativas visem aí a sustentabilidade da cadeia produtiva de alimentação, incluam pequenos agricultores ou produtores extrativistas em cadeias de valor de grandes empresas, promovam ações que aumentem a resiliência de pequenos produtores rurais e suas famílias aos impactos da mudança climática, que promovam ações de tecnologia que fomentem práticas sustentáveis de integração lavoura, pecuária, floresta, principalmente em áreas degradadas, e, por último, que fomente as cadeias produtivas da biossociodiversidade a partir de uma integração de compatibilização e valorização das vocações ali, promovendo o desenvolvimento socioambiental. E o último item, o último eixo, é o de pesquisa e inovação, que a gente espera iniciativas que trabalhem com ações e tecnologias para a realização de uma agricultura sustentável de baixo carbono e que também promovam tecnologias e ações dedicadas a conhecimento sobre o aproveitamento e beneficiamento de alimentos de forma sustentável. Então, até para dar uma ilustrada um pouquinho, a gente vai trazer alguns exemplos que eu vou convidar a Yara para contar de iniciativas que foram selecionadas em editais ou chamadas da própria Fundação Cardil, para vocês entenderem um pouquinho como funciona. Yara, fique à vontade. Claro. Gostaria de mostrar aqui um projeto que foi apoiado em 2020 pela Fundação Cargill, que foi um projeto do Instituto EIDE, que fica em Irati, ali no Paraná, que ele trouxe o projeto da Guabiroba, que é o manejo agroflorestal, estruturação de cadeia produtiva com geração de renda para a agricultura familiar e desenvolvimento de novos ingredientes alimentícios. Então, esse projeto ele teve duração de 24 meses e teve mais de 120 pessoas beneficiadas, onde teve toda a estruturação da cadeia da Guabiroba na região de Irati, no Paraná, através da agregação do valor na base produtiva, desenvolvimento de novos ingredientes para a indústria de alimentos e articulação dentro do mercado. Então, esse é um exemplo aqui de projeto que foi aprovado, que foi apoiado pela Fundação Cargill e que fomentamos aí toda a execução deste projeto. Ops, com som agora, Yara. Uma coisa que é importante dizer, vocês estão vendo aí 24 meses de duração, importante para a chamada Semeia Fundação Cargill, desde o ano passado, as iniciativas precisam no máximo até 12 meses, tá bom, gente? Então, só para... Mas antigamente a gente tinha essa possibilidade em outros editais fomentados aí pela Fundação Cargill, tá bom? Então, obrigado, Yara. Continuando por aqui, vamos falar então um pouquinho de pontos de elegibilidade, que era aquilo que eu estava falando, de conhecer o regulamento e seguir, né, por meio, sabendo as regras, tendo vantagem ao saber as regras e tudo mais. Se você conhecer essas regras, a tendência é que você possa se dar bem aqui na Fundação Cargill, por meio da chamada Semeia, ou de outros processos, que é o que a gente mais quer. Obviamente, a gente vai premiar, né, vai selecionar até 15 projetos, inicialmente, até 15 iniciativas, né? Então, a gente sabe que nem todo mundo acaba sendo selecionado, mas existem muitos outros editais, outras chamadas por aí. É importante, se vocês estiverem antenados com essas dicas que a gente dá Neurônio, nesse caso aqui, por assessoria técnica de outros processos, a gente foi levantando ao longo dos anos aí que a gente trabalha com isso, a gente quer compartilhar com vocês para que vocês possam potencializar cada vez mais as iniciativas de vocês. Então, aqui, na chamada Semeia Fundação Cargill, a primeira coisa que as iniciativas precisam
é ter a aderência à missão da Fundação Cargill e dialogar com os eixos e temáticas que a gente acabou de falar aí, tá? Precisa estar alinhado também a categoria na qual você ali realizou a inscrição, que foi também o que eu procurei contar para vocês ali logo de cara, principalmente em negócio, na categoria negócio de impacto, que às vezes a gente recebe inscrição de projetos socioambientais de empresas, né, que tentaram encaixar ali, que não é o objetivo ali daquela categoria. Então, só para vocês terem bem ciência sobre isso. E, na dúvida, manda um e-mailzinho para a gente, perguntando. A gente, em tese, a gente não tem como olhar projeto antes, nem é o propósito, mas traz ali um resuminho, a gente consegue direcionar um pouquinho vocês e falar, a iniciativa de vocês pode caber ou não aí. A gente não vai falar se é uma iniciativa selecionável ou não, porque não tem como fazer esse tipo de coisa antes do processo de avaliação, mas minimamente eu vou falar para vocês se faz sentido nessa categoria, não faz, isso a gente pode elucidar. Outro ponto aí, ter execução prevista para até 12 meses, que acabei de falar também, ou seja, vocês vão prever a realização dessa iniciativa a partir do primeiro trimestre aí de 2025, tá? Então, a gente fala primeiro trimestre, tá aí ao longo de 2025, porque é um tempo aí que a gente tem, eventual, até divulgar quem foi selecionado, assinar os termos de doação e tudo mais, e assim por diante, tá bom? Seguindo aqui, ponto de elegibilidade. As iniciativas precisam acontecer nas cidades elencadas em regulamento. Tem um último item, as últimas páginas do regulamento, estão lá todos os municípios que são abrangidos pela chamada CMEA Fundação Cargill. Na realidade, só tem 3 estados aqui em branco, né, o Amapá, Sergipe e Paraíba, que não possuem municípios abrangidos pela chamada CMEA. Todos os demais estados possuem ao menos um município que é abrangido pela chamada. Mas a sede da minha instituição está em um lugar e eu vou fazer no município. Pode? Pode. Esse que é o ponto. A gente não vai... A seleção não diz respeito à sede da tua instituição, diz respeito onde o projeto vai ser implementado. A gente tem projetos que foram selecionados na última edição, que a sede da instituição era em um município e ele está implementando em outro município, que é um município abrangido. Então, é isso que precisa ter ciência, tá bom? E é a sede ali, que, mas só estou ali naquela localização, não, a gente não atende em outro lugar. Então, o que a gente solicita para vocês faz essa oportunidade chegar até instituições, de repente, que estão precisando, né, de um aporte e que estão nos municípios abrangidos, né? Vamos todo mundo, de repente, se ajudar aí e manda um e-mailzinho para a gente que a gente indica para vocês também outros editais. A gente quer que todo mundo acabe tendo sucesso no processo de captação. Então, você tem dúvida, aí a gente manda alguns sites para vocês que podem ter alguns editais que podem ir ao encontro das iniciativas de vocês. A gente não quer que ninguém saia de mão abanando aí. A gente quer que todo mundo possa fomentar a melhoria do nosso país por meio dos seus projetos socioambientais e negócios de impacto, tá bom? Mas esse é o recado. Deem uma olhadinha lá no regulamento, tem uma lista para download no site da Fundação Cargill, da chamada CMEA. Então, são mais de 200 municípios, quase 300 na realidade. Enfim. Outros pontos de elegibilidade. A solicitação do recurso deve ser entre 100 e 150 mil reais. Posso pedir menos? Não, se você pedir menos, a gente não vai selecionar, tá fora. Posso pedir mais? Não, não pode. Para a gente tem que pedir entre 100 e 150 mil. Esse é um dos tópicos que faz algumas instituições não serem selecionadas, porque pedem menos do que a gente diz que vai analisar, ou pede além daquilo que vai ser analisado também, o que está em regulamento. Então, fiquem atentos quanto a esse ponto a ponto aí de quanto pode ser esse intervalo, de quanto pode ser solicitado ou não dentro dos editais, tá bom? Então, e o valor da total da iniciativa, você pode ser maior do que 150 mil? Pode, né? De repente você quer pedir um apoio da Fundação Cargill para um projeto que é muito maior do que isso, que você já tem recursos e parceiros te apoiando, mas que falta 150 mil, por exemplo, ou 100 mil, não sei, qualquer valor dentro desse intervalo. Então, pode indicar, inclusive a gente pede para indicar quanto é e indicar quais são as fontes de recurso que vocês possuem desses outros valores. Agora, se ainda não tem esse outro valor, fica mais difícil de ser selecionado, né? Então, é importante que seja para algo que você já tenha os valores separados ali, frutos de outras parcerias ou de dinheiro da própria instituição, do próprio negócio de impacto aí, tá
tá bom? Mas é possível fazer solicitações para projetos que sejam maiores, mas a solicitação para a Fundação Cargill, obrigatoriamente, entre 100 mil e 150 mil reais. E os recursos podem ser utilizados para compra de equipamentos, realização de reformas, construções, contratação de serviços, consultorias, entre outros, desde que voltados exclusivamente à execução da iniciativa. Ah, mas e custos administrativos? Pode ser pago? Pode, mas tem 20%, só 20% do total a ser solicitado. Você está pedindo 100 mil? 20 mil reais aí pode ser solicitado, por exemplo, para custos administrativos. O que a gente chama de custo administrativo? Uma conta de água, de luz, de internet, telefone, o aluguel, coisas, valores que são para pagar a estrutura da instituição que vai ser beneficiada aí com um eventual aporte. Então, você pode considerar 20%. Outro ponto também que faz algumas instituições serem desclassificadas, pedem além disso, não se atentam a esse detalhe. Posso pedir para recursos humanos? Pode, não tem limitação, desde que recursos humanos, pessoas que vão trabalhar diretamente no projeto para o qual vocês estão pedindo o recurso, tá bom? Essas são as limitações aí, né, sobre questões de referente aos 100 a 150 mil reais ao aporte, né? Então, custos administrativos, não pode superar os 20%, recursos humanos, desde que seja equipe executora, a logística, pode também, viagens, fretes, transportes, consultoria, alguns especialistas que possam ajudá-los no desenvolvimento do projeto, né? Até a diferença entre recursos humanos e consultoria é que geralmente o recurso humano é aquele que está dentro da instituição já. A consultoria é algo que você vai contratar de fora para apoiá-los, né? Mas assim, é bem tranquilo isso, a comunicação, né, artes, gráfica, produção de camisetas, infraestrutura, alguns materiais de construção, equipamentos, ferramentas, desde que fique claro que é para o projeto, é para o negócio de impacto que vocês estão propondo aí durante a chamada CMEA, tá? Qualquer coisa que fique caracterizado como algo para a instituição funcionar e não para o projeto, talvez acabe diminuindo as chances de vocês aqui na chamada CMEA. Sempre fiquem atentos em outros editais e outros processos, para onde deve ser direcionado o tipo de recurso, que esse é o tipo de coisa que acaba derrubando em vários editais, em várias chamadas, muitos de vocês que acabam participando sem prestar atenção nisso. Então, prestem atenção. E na dúvida, não sei, pode, não pode? Manda e-mail perguntando. E outra coisa também, tem algumas coisas que fala, poxa, Bruno, isso aqui é para o projeto que eu vou solicitar, mas não cabe em nenhuma dessas rubricas. Onde eu coloco? Coloque em outras despesas. Estão despesas diretamente relacionadas com a implementação da iniciativa, mas não se relacionam com esses campos, com essas outras rubricas. Então, tem lá uma linha chamada outras despesas. Coloca lá. E logo abaixo das rubricas tem um justifique ou esclareça, né? Um campo de pergunta que é para você justificar. Então, quem colocou pedido de recurso para outras despesas, utilize esse campo para deixar claro que para que é esse outro recurso. O avaliador precisa entender exatamente como é que você vai utilizar o recurso. E toda informação que você puder dar para facilitar esse entendimento e que potencialize a melhora da tua avaliação frente aos outros concorrentes no processo, tende a ajudar nesse processo de seleção, tá bom? Prestem atenção nesse detalhe. Quais são os critérios de avaliação? Basicamente, a gente vai olhar todos os projetos, né, socioambientais e negócios de impactos pelo prisma desses 4 critérios. O primeiro dele é relevância. A gente vai querer entender qual que é o contexto e a relação entre os problemas que vocês identificaram e as necessidades ali que a iniciativa que vocês estão inscrevendo pretende mitigar. A gente quer ver também qual que é o poder de articulação que vocês já possuem para este projeto. Então, tem as perguntas lá de parcerias, indica para a gente quais são os parceiros que vocês já estão trabalhando e que são os parceiros que vão fomentar e ajudar nesse projeto para qual vocês estão propondo na chamada CMEA Fundação Cargill. Mas é o parceiro da instituição ou o parceiro do projeto? Ou do projeto. Muitas vezes não adianta citar o parceiro que a instituição já tem se ele não vai apoiar o projeto que você, né, para o qual você está solicitando aporte aqui, tá bom? Segundo critério, capacidade técnica e institucional. Qual que é a importância desse critério? A gente quer entender se as instituições conseguem, de fato, executar aquilo que estão propondo. Para isso, a gente vai olhar quem que é o teu time, quem é ali, né, quais são as funções e as atividades-chave, como está o seu cronograma, se fica claro como vai ser implementado, quais são os objetivos e como os objetivos vão ser alcançados para que os resultados possam ser alcançados também. Então, a gente quer entender um pouco da sustentabilidade financeira da instituição, para ver se, de fato, ela tem condições de
né, de executar o projeto. Coerência entre missão e experiência da instituição com a iniciativa proposta. O que é isso aqui? Muitas vezes, quando a gente está olhando de capacidade técnica e institucional, a gente quer entender se a instituição ela tem experiência naquele tipo de projeto para o qual ela está solicitando recurso. Né? Tudo que um investidor não quer é que um projeto selecionado não tenha condições de ser implementados por falta de capacidade técnica. Então, isso é algo que a gente olha demais, assim, não só aqui na chamada CMEA, mas em vários outros processos. Nenhum investidor, ninguém que apoia com um aporte financeiro quer que o projeto não aconteça. O dinheiro está lá, mas o projeto não aconteça. Então, a gente vai olhar, sim, todas essas questões. A gente quer ver, pelo terceiro critério, o potencial de impacto, né? Qual é a transformação social que o projeto socioambiental ou o negócio de impacto, de fato, podem causar frente àquele problema, né? Aquele problema que vocês querem evitar ou resolver. Né? Então, a gente quer entender quais são os resultados esperados e como vocês vão mensurar esses resultados esperados. Né? Então, ficarem atentos lá nas questões dos objetivos específicos, né? E até tem lá quais são os objetivos específicos, quais são as atividades que vocês vão fazer para que os objetivos específicos sejam alcançados, né? Como vocês vão medir isso, esse tipo de coisa para a gente deixa muito tranquilo que vocês sabem exatamente aquilo que vocês querem, qual a mudança que vocês querem causar e como vão fazer para isso acontecer e como vão medir se essa mudança de fato está acontecendo. Então, para vocês se atentarem a isso, né? E quanto ao potencial de transformação, o campo de justificativa, tá? Fiquem atentos, na realidade, tanto a relevância quanto o potencial de impacto, o campo de justificativa, né, de qual que é o desenvolvimento, qual que é o desafio socioambiental encontrado, qual que é a justificativa que você tem para o problema, esse campo precisa estar muito bem claro, né? Então, tragam dados que ajudem a validar, façam o avaliador entender que, de fato, esse problema que você identificou, ele acontece. E você faz isso quando a gente fala de trazer dados, saiu uma pesquisa, a gente observou, fez uma pesquisa de campo. São dados de fontes, às vezes oficiais ou diretas e indiretas, pesquisas terceiras, enfim, que podem ajudá-los a dar substância, né, como a gente costuma falar, para esses desafios. A gente precisa entender que, de fato, é algo relevante ali no teu contexto e que, se você aplicar, implementar o projeto e a iniciativa que você está indicando, você de fato vai ajudar essa transformação. Né? E um último critério é o potencial de replicabilidade, escalabilidade e inspiração. A gente quer, né, espera poder apoiar iniciativas que tenham ali todo um impacto no teu contexto, mas que eventualmente possam ser levados para outros contextos e ajudar a resolver os mesmos problemas que às vezes são semelhantes, né? Também em outros contextos, né? Que possam atingir, às vezes, no primeiro momento, agora que você está solicitando um número até pequeno de beneficiários, de clientes, de pessoas que vão ter suas vidas transformadas, mas que no longo prazo possam ser escaláveis para outras pessoas, né? Cada vez mais pessoas sejam atingidas de forma positiva pelo projeto de vocês. Né? Isso tem a ver com a escalabilidade. E inspiração, projetos que possam inspirar outras pessoas a criarem projetos, iniciativas, negócios semelhantes em suas localidades. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai olhar também, tá bom? Então, esses são os critérios. Yara, conta para a gente um pouquinho mais desse outro projeto aqui que foi selecionado anteriormente. Claro, vamos lá. Um outro projeto apoiado pela Fundação foi um projeto contemplado em 2021, onde tivemos 480 pessoas impactadas, que é um projeto da empresa Júnior de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural da Amazônia, que fica em Santarém, no Pará. Esse projeto ele chama-se Nutrir Plantas para Nutrir Pessoas, onde o principal objetivo do projeto foi manejar e fertilizar solos com biofertilizantes produzidos a partir de resíduos orgânicos para aumentar aí a produção de alimentos de pequenos agricultores em um raio aí de 40 quilômetros da área central de Santarém, no oeste aí do Pará. Então esse foi um dos projetos contemplados, lá em 2021 e teve aí uma atuação no período de 2 anos, porque era um outro escopo, como o próprio Bruno trouxe, e agora estamos com um escopo de apenas 1 ano, mas esse projeto trouxe, eh, muito propósito alinhado com tudo que o Bruno comentou, e aí dentro da diretriz também do programa.
Acho que uma coisa legal de falar, Yara, também, é que lá no site da Chamada CMEA tem a lista de todos os projetos, né, de todas as iniciativas que foram selecionadas nos outros editais da Fundação Cardil. Acho que vale a pena dar uma olhada nas chamadas, tanto no Nutrientes Soluções Locais, que acaba dando um pouco de insights para vocês do tipo de projeto, de iniciativa que a Fundação Cardil costuma apoiar, tá? Mas é aquilo, se atém ao regulamento e aí não tem. Eu já vi aqui que tem algumas perguntinhas, tal projeto pode participar, tal projeto, dá uma olhadinha lá. Eu vou olhar aqui caso a caso no final, respondo para vocês e, eventualmente, se não ficar claro, depois manda um e-mail para a gente, que a gente tenta ajudar vocês, tá bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas aí. Desculpe, Yara. Imagina, não, só complementando um pouco, Bruno, com certeza vocês podem acessar o site da Fundação, que tem diversas informações lá, diversos projetos que foram apoiados, e a gente tem um canal aberto de comunicação, não só por e-mail, mas por WhatsApp também, que o Bruno vai falar um pouquinho no final aqui da apresentação, que aí vocês também podem entrar em contato direto para algumas dúvidas um pouco mais específicas. Maravilha, valeu, Yara. E aí, até aproveitando aqui, vi que chegou mais gente, que deu boa tarde aqui, Maurício, Ana Paula Girol, João Carlos Andrade, Grupo Amigos da Praia, Associação Grupo de Apoio às Comunidades Carentes, acho que isso aqui eu já tinha falado, Andréa Ribeiro, Sandra Paladino, Flávia Ivar, Maurício Araújo, João Paulo Pina, Casa Anjos Voluntários, Rayane, Sônia, Flávia, Kleber, enfim, gente, obrigado aí mais uma vez pela presença de vocês. Esperamos que seja muito elucidatório para vocês, tá? Essa live aqui. Vou continuar falando um pouquinho mais, então, da chamada CMEA Fundação Cardil. Então, vocês devem ter visto que a gente prorrogou as inscrições, em tese até o dia 25, então a gente prorrogou até o dia 8 de abril, exclusivamente pelo site, lá na fundaçãocargil.org.br, tá? Ah, posso mandar por e-mail? Não, não pode. Ah, eu preenchi o formulário, o modelo, pode mandar por e-mail? Não, não pode. Posso mandar por WhatsApp? Não, não pode. Tem que preencher o formulário, tem um link lá no site da Fundação Cargill para o formulário, preenchimento eletrônico. A gente até dica que a gente fala preencha antes o formulário modelo, porque você tem chance de ver, rever, reler, pedir para outras pessoas contribuírem no preenchimento. E só por último entra lá no sistema. Mas mesmo assim, o sistema permite que você salve e continue posteriormente. Então, quero começar direto no sistema? Ok, fica à vontade, mas eu sempre recomendo ir no formulário modelo, tanto que tem 2 formulários modelos lá disponíveis para vocês baixarem, um por categoria, tá bom? Então, até Só dia 8 de complementar um abril. pouquinho, Bruno, é importante ressaltar que o formulário ele é longo, então tem vários processos dentro do formulário, então é muito bom fazer essa dica que o Bruno comentou, baixa o formulário, dá uma olhadinha em todos os requisitos que possui, porque ele pede bastante informação mesmo, então aí vocês já ficam informados de quais informações vocês precisam pegar para poder fazer a inscrição. Valeu, Yara. Tô vendo aqui perguntando se vai ficar gravada a live. Vai ficar gravada sim. Esse mesmo endereço aqui vai estar disponível para vocês. Eventualmente a gente até troque, falei no começo, a gente provavelmente vai colocar a intérprete de Libras, então a gente vai jogar uma edição do vídeo com o intérprete de Libras, tá bom, gente? Então, seguindo, sobre o formulário, né? A Yara falou aí, eu falei mais um pouquinho, vamos falar um pouquinho do formulário. É longo mesmo, a Yara falou, já adiantou para vocês. Tem 5 etapas. A primeira delas, dados da pessoa representante da inscrição, eu vou falar sobre todas elas, tá? No detalhe. Dados da instituição proponente, dados da iniciativa, vídeos de apoio e outras informações. E até aqui, na apresentação, deixa eu abrir aqui, mas... inclusive, deixa eu lembrar, essa apresentação a gente vai deixar para download no site também, tá bom, gente? Então, terminando aqui, vai estar live gravada e vai ter essa apresentação lá no site, junto com os materiais de apoio da Fundação Cardil, para a chamada CMEA Fundação Cardil. E nessa apresentação vão estar os links também para o formulário de inscrição modelo, que é o que a gente acabou de falar. Tá bom? Ele é exatamente o mesmo formulário, só que ele vai estar num PDFzinho que você pode preencher e depois você volta e copia e cola as questões direto. Como ele é longo, vale mais a pena, você consegue fazer a revisão, não tem erro, risco de perder aquilo que você digitou, a não ser que você não vá salvando o arquivo, né? Mas muitas vezes quando você está fazendo preenchimento direto na internet, tem esse risco de uma conexão que não acabou, né, cortando, às vezes muito tempo que a tela ficou aberta na mesma página, e aí na hora de salvar a página não rolou e tudo mais.
Tem caractere, tem quantidade de caracteres por questão, não dá para ultrapassar. No formulário modelo, acho que até dá, mas dentro do formulário digital tem os limites, não dá para ultrapassar. É rigoroso sim, tá, André? Te respondendo, que eu bati o olho aqui e vi tua pergunta. Então, falando da primeira parte do formulário, dados da pessoa representante da inscrição. Quem que é essa pessoa? É você que está fazendo a inscrição. Às vezes é o gestor do projeto, é o sócio do negócio de impacto, enfim, é a pessoa que abriu o formulário e vai fazer a inscrição. É essa pessoa que a gente eventualmente vai precisar conversar para tirar uma dúvida, pedir um documento, enfim, é a pessoa com quem a Fundação Cargill pode conversar caso a gente tenha alguma dúvida sobre a iniciativa proposta. Então, ali a gente vai pedir os dados pessoais, nome, telefone, e-mail, até a gente prestem atenção no e-mail que vai ser colocado ali para ver se digitou certinho, que seja um e-mail válido, porque praticamente toda a comunicação se dá por e-mail, na maioria, assim, 90% das vezes. E não adianta, não vi o e-mail, perdi o time. Putz, não tem o que fazer. Né? Até pelo número de inscritos que a gente costuma receber a cada ano, tem que ser por e-mail mesmo, por uma questão da gente conseguir manter o cronograma e tudo mais. Inclusive, uma coisa que a gente fala é para vocês ficarem atentos à caixa de spam de vocês. Principalmente quem tem Gmail ou Hotmail, que às vezes a caixa, né, o filtro anti-spam é muito potente. Então, se a gente às vezes mandar o e-mail para vocês, vai direto às vezes para o spam, mesmo não sendo um spam. Então, precisa ficar bem atento a essa questão. E uma maneira, às vezes, de fazer com que não caia na caixa de spam é vocês salvando o nosso contato. Praticamente todos os nossos e-mails vão chegar pelo e-mail cmeiafc@neurônio.com.br. Eu vou até colocar na tela aqui. Se vocês adicionarem esse e-mail entre os contatos de vocês, principalmente quem usa e-mail entre Gmail, entre Hotmail, coloca lá como um contato. O teu e-mail, por entender que ele é um contato, ele vai deixar sempre fazer com que as nossas mensagens cheguem para vocês na caixa de entrada e não vá para o spam. Diminui muito a probabilidade de ir para o spam. Então, essa é uma dica que a gente dá, porque a maior parte da comunicação que a gente vai fazer com os representantes da inscrição vai se dar por e-mail, tá bom? Então, seguindo ainda falando sobre os dados, o formulário de inscrição, a segunda parte são os dados da instituição proponente, aqui a gente quer saber quem que é. Você é representante, mas está falando em nome de qual organização da sociedade civil, cooperativa ou empresa. Então, a gente quer os dados ali conforme indicado no cartão CNPJ. Né? Inclusive, uma confusão que acontece muito, às vezes, é colocar um dado diferente. Ali a gente bate e fala, mas não faz sentido. Então, pega ali a razão social, o nome certinho, que nem o do cartão CNPJ, coloca os dados ali, data de constituição, até os dados de contato da própria instituição e tudo mais. Esse é o segundo ponto. Geralmente, o primeiro e o segundo ponto é rapidinho para preencher, tá bom? Terceiro ponto é, talvez, o que representa 70% do formulário de inscrição. São os dados da tua iniciativa. Na realidade, são páginas e páginas em que a gente quer saber a fundo sobre o projeto socioambiental ou o negócio de impacto que vocês estão desenvolvendo e para o qual vocês estão solicitando recursos, tá bom? Então, aqui que você vai falar sobre o que ele é, qual o problema que ele, né, qual que é o objetivo dele, qual a mudança que você quer ver, qual o público com o qual você dialoga, qual que é o desafio socioambiental que vocês pretendem evitar ou ajudar a resolver, quais são os objetivos específicos, cronograma, qual que é o aporte, né, o valor do aporte, quais são os itens de rubrica que vão ser solicitados e assim por diante. No formulário modelo, você consegue ver exatamente todas as perguntas e o legal dele, até falando, a Yara já avisou que é longo e tudo mais, é que assim, você consegue ver e dividir entre a equipe ali as informações, até para vocês ganharem tempo. A gente entende que tem muitas organizações que a pessoa responsável pela captação de recursos, pela inscrição em editais, em chamadas, é uma pessoa só. Mas para quem tem a opção de dividir essa atividade, baixe o formulário modelo, veja todas as perguntas que são solicitadas e divide na equipe para vocês conseguirem não deixar para a última hora o processo de inscrição. Então, é aqui que vocês vão gastar tempo mesmo, tá?
O quarto item é o vídeo de apoio, que é uma solicitação que tem sido feita nos últimos anos aí, que é um videozinho de até 2 minutos, tá? Em que vocês vão contar para a gente, basicamente, tem um roteirinho, né? Tem uma orientação para gravação e envio do vídeo de apoio, tá? Vão contar basicamente qual que é o problema que vocês querem ajudar a resolver, qual que é o projeto, qual que é o objetivo dele, como vocês estão, para quem vocês estão solicitando recurso, enfim, resumindo, é isso. No roteiro ali vai ter todas as perguntas que a gente recomenda que vocês respondam nesses 2 minutos. Pode ser um vídeo institucional? Pode ser um vídeo como esse aqui, que é de frente para a câmera do computador? Pode pegar o celular e gravar? Pode, não tem problema. O importante é que seja um vídeo de até 2 minutos. E se tiver 2 minutos e 1 segundo, ele não é considerado no processo. O que isso quer dizer? Se o vídeo tiver 1 segundo a mais do que o limite, por se tratar de um edital, de uma chamada com regras, a gente não vai ver o teu vídeo. Você pede oportunidade de tangibilizar, de tornar visível, às vezes, o teu projeto, a tua ideia de projeto, de negócio, de impacto, para o avaliador. Então, a gente precisa seguir as regras. Chegou com 2 minutos e 1, o cara só vai ler, ele não vai ter acesso ao vídeo que você enviou. Então, prestem muito, por isso que eu falo, nesse caso aqui, não desclassifica, mas existem processos em que uma vírgulazinha fora do regulamento, o projeto está desclassificado. Aqui, vocês vão perder a vantagem de falar, de repente, olho no olho com o teu avaliador ali. Então, se tiver dificuldade, acesse o documento. Outro ponto importante também, falando em vídeo. Lembrem de deixar esse vídeo, geralmente que a gente não dá para mandar o arquivo. A gente pede para vocês fazerem o vídeo e salvar ou no YouTube, ou deixar no teu Dropbox, no Google Drive, enfim, qualquer serviço de nuvem em que o vídeo fique armazenado. Ele precisa ficar armazenado ao longo de todo o ano, para que a gente possa acessar a qualquer momento. E se tiver num link privado que a gente não acesse, mesma coisa, o projeto não vai ser desclassificado, mas a gente vai ficar sem ver seu vídeo. E a gente não avisa. A gente não consegue acessar, a gente não avisa. Tá? Então, assim, quando vocês finalizarem o vídeo, manda o link que vocês vão mandar para a gente para uma outra pessoa fora da tua rede ali e veja se essa pessoa consegue abrir. Se ela abrir tranquilamente, provavelmente a gente vai abrir também. Então, façam esse teste. A tendência é que vocês consigam fazer com que a gente assista o vídeo de vocês. Tá bom? Mas ainda assim, nesse manual, inclusive que já está lá no site da Fundação Cargill, com essas orientações, a gente dá dicas aí de como subir o vídeo e tudo mais no YouTube, na nuvem e assim por diante. Tá bom? E o quinto item do formulário de inscrição é o que a gente chama de outras informações, que é onde a gente faz aquelas perguntas do como você ficou sabendo, se alguém indicou você participar, se você tem sugestões para a chamada CMEA. Se vocês tiverem sugestões, fiquem à vontade para colocar lá. Óbvio, a gente não dá conta, às vezes, de acatar todas, algumas a gente não tem como acatar, mas a gente sempre lê para tentar implementar melhorias a cada ano. Quem eventualmente participou de mais de uma edição, desde edital Fundação Cargill, Nutrindo, Soluções Locais, chamada CMEA, sempre vai ver, às vezes, que de um ano para o outro, a gente implementa algumas mudanças e muitas dessas mudanças a gente faz baseado nas sugestões que a gente recebeu. A gente é super... toda sugestão é super bem-vinda. Nesse processo aqui, a gente tenta sempre melhorar para ser mais fácil também para vocês. Não dá sempre para atender, né? Mas dentro das nossas possibilidades, a gente costuma atender. Então, o processo de seleção, ele vai ter aí 4 fases, né? Fez a inscrição, a gente vai fazer a análise da elegibilidade, que era aquilo que eu estava falando de ver, todos aqueles pontos ali de elegibilidade. Aqueles que passarem pela etapa vão para a análise classificatória. Em que é a análise classificatória? Em que os nossos avaliadores, geralmente todo projeto é avaliado por pelo menos 3 pessoas com conhecimento nas áreas com as quais a gente atua, e essas pessoas vão dar notas ali para as iniciativas. Aquelas iniciativas que tiverem maiores pontuações passam para análise complementar, que é a segunda etapa. E aí, entre a primeira e a segunda etapa, a gente já devolve para vocês um e-mail falando tua análise passou ou teu projeto, tua iniciativa foi classificada para a segunda etapa ou, infelizmente, ele não foi. A gente costuma trazer os principais pontos. Não existe um feedback customizado ali, específico, de iniciativa para iniciativa, mas a gente costuma ver quais são os principais pontos de fraqueza das iniciativas que não se classificaram,
para passar para vocês fazerem uma autoanálise aí e, de repente, melhorar de ano para ano. Sempre é importante dizer que esse é um processo de seleção em que vocês concorrem com outros projetos. Às vezes o teu projeto é maravilhoso, a tua iniciativa é maravilhosa no teu contexto, mas às vezes comparado com alguns outros frente aos critérios, seja aqui na chamada CMEI ou em outros processos, talvez aqueles que estavam concorrendo com você naquele ano estavam um pouquinho melhores frente aos critérios. Isso não quer dizer, se vocês não forem classificados de uma etapa para outra, que a iniciativa de vocês é ruim. Muito pelo contrário, na verdade é uma iniciativa que, só de você escrever é algo que provavelmente visa resolver um problema ou evitar um problema socioambiental aí que seja importante no teu contexto. Então não levem uma negativa de qualquer chamada como algo para desencorajar o projeto de vocês, tá bom? Mas é que vocês realmente têm que encarar algo de maneira fria, digamos assim, que é uma concorrência com outros projetos também. Então, às vezes, de uma etapa para outra, quem passou era quem naquele contexto estava um pouquinho melhor explicado, às vezes, do que o teu projeto. Então, não levem para o lado pessoal, às vezes, uma não seleção. Tá? Então, na segunda etapa, que é a análise complementar, o time da Fundação Cargill vai fazer a análise daqueles projetos que passaram. Eles também, levando em consideração os critérios de avaliação, vão pontuar as iniciativas em todas as categorias e definir quem passa para a etapa 3. Né? E mesma coisa, terminou a segunda etapa, para a terceira a gente manda um e-mailzinho avisando se classificou ou não. A partir da terceira etapa, a gente vai pedir os documentos que estão indicados lá no regulamento. Preciso separar todos eles agora? Não, para agora a gente só precisa de 2 documentos da inscrição, que é o cartão CNPJ atualizado. Gente, não adianta pedir lá para o contador o cartão CNPJ de 10 anos atrás. Entre no site da Receita agora e tira um e manda para a gente. A gente pede para estar lá de 3 meses, tá bom? E a gente precisa, no caso das organizações da sociedade civil, o estatuto social, né? Cooperativa também, se eu não me engano, acho que é esse documento também. No caso das empresas, a gente quer o contrato social. E no caso de MEI pode participar como empresa também, tá? Na categoria negócio de impacto, tá, gente? No caso de MEI, tem aquele documento da MEI, de constituição da MEI. Manda ele para a gente também. Fato é, manda o documento. A gente não vai desclassificar inicialmente por conta do documento. A gente vai avaliar se o projeto for avançando. Eventualmente, a gente vai tirar dúvida com vocês. Agora, chegou nessa etapa de solicitação de documentos e os documentos não forem enviados, aí sim vai ter problema e aí dificilmente a gente vai selecionar alguém que não mandou os documentos conforme solicitados. E durante essa etapa rola o que a gente chama de conversas de aproximação, que é o momento em que a gente vai tirar dúvidas a respeito da iniciativa proposta. A gente, para quem já participou, sabe, a gente manda às vezes e-mails longos, liga, conversa com vocês e em alguns casos até visita vocês para entender exatamente como é a iniciativa que vocês estão propondo. Tá? Tudo isso para a gente ter mais elementos para ajudar na seleção das 15 iniciativas que vão receber o aporte da Fundação. E a última etapa é a validação de portfólio, né? Que acontece junto com a diretoria da Fundação Cargill, os conselheiros da Fundação Cargill, que definem quem são os 15 projetos, sempre baseados também nos critérios de avaliação. E esse é o cronograma, gente. Então, a gente está com inscrições abertas, foram prorrogadas até o dia 8 de abril. De abril a maio acontece a primeira etapa de avaliação, análise de elegibilidade e a classificatória. De maio a junho, análise complementar. De junho a julho, solicitação de documentos e conversa de aproximação. Agosto e setembro, a validação de portfólio. Setembro a novembro, a gente faz a divulgação dos selecionados. Pode atrasar? Às vezes atrasa um pouquinho, mas não mais que um mês, assim, tá? Por experiência. Pode atrasar, acontece. Mas a gente vai mantendo vocês informados. Às vezes, quando atrasa um pouquinho, a gente manda um e-mailzinho para vocês falando, olha, a iniciativa de vocês segue em avaliação. Então, a gente nunca deixa vocês no escuro, tá? Enfim, fiquem tranquilos quanto a isso. Yara, mais um casezinho aí para contar para a gente, por favor. Bom, vamos lá. Um outro projeto que a gente trouxe aqui foi o projeto Raízes na Cozinha, Diversidade em Pauta, realizado pela Associação Migraflix. Foi realizado aqui em São Paulo, na capital, e ele foi contemplado em 2022 pela 8ª edição da Fundação Cargill, onde teve 12 meses de duração e tivemos 300 pessoas beneficiadas aí com esse projeto. O principal foco do projeto foi promover a integração socioeconômica de microempreendedores gastronômicos, refugiados, imigrantes, através da capacitação empreendedora e comunicação de acolhida, a fim de apoiar
né, na comercialização de serviços para pequenas e médias empresas que integram seus negócios e soluções de economia verde. Então, esse foi um projeto que foi realizado, foi aplicado, né, realizado em 2023, aí no último ano, ele foi implementado no último ano e teve aí principalmente esse foco aí em refugiados, imigrantes, com foco aí nessa capacitação de empreendedorismo aí nas comunidades. Foi um projeto muito bacana, totalmente alinhado aí dentro com todas as linhas do programa, de Semeia, e foi muito interessante ver esse projeto aí acontecendo também. Super obrigado, Yara. Bom, a gente já está correndo para a parte final aqui, para as dicas finais, antes da gente ver as dúvidas. Gente, tendo dúvidas, considerações, que à vontade aí para deixar no chat para a gente vai responder todas à medida do possível aí dentro do tempo, tá bom? Então, a primeira dica foi aquilo que a gente falou de cara, é ler o regulamento antes de iniciar a participação, tá? Quem lê aumenta a chance, corre o risco ao ler o regulamento e decidir participar porque você entende que tua iniciativa, tua instituição é adequada à chamada Semeia, você tem a possibilidade de estar entre 75%, 78% de pessoas que acabam, de inscrições que acabam sendo elegíveis ao processo. Então, isso vale para todo e qualquer processo, tá bom, gente, de seleção. Segunda, junte sua equipe ou alguns públicos impactados para ajudar no desenvolvimento da sua iniciativa. Quando a gente fala isso, no caso da equipe, principalmente quando você está fazendo a inscrição, que eu dei a dica aí de baixar o teu formulário modelo e tudo mais, então dividir entre a sua equipe até para poder ajudar no levantamento das informações. E para quem ainda está pensando, às vezes, num projeto e tal, conversa com o público impactado ali, porque de repente ouvir o teu público pode te ajudar a ter ideias de que tipo de ação são adequadas a eles, né? Não adianta a gente, às vezes, criar alguns projetos que são da nossa cabeça porque a gente acha que pode ser bom, né? Então, escutar o público acaba sendo uma ideia muito boa no sentido de conseguir te ajudar a desenvolver algo que vá ajudar esse público impactado a alcançar o sucesso que você espera que ele alcance, tá bom? Terceira dica, coloquem na cabeça que nem toda chamada, nem todo edital é para o seu projeto, tá? Ou para a sua instituição, e tá tudo bem. Então, assim, se você depois que assistiu essa live fala, puxa, infelizmente eu não posso participar da chamada Semeia, Fundação Cargill, porque os meus projetos não vão ao encontro do que eles estão pedindo, ou a minha instituição não vai ao encontro do tipo de instituição que eles querem, tudo bem. Por que tudo bem? Primeiro, você vai poder direcionar a tua energia para captar em outras fontes que são mais adequadas a você. Você não, como a Yara até contou, o formulário é grande, vocês vão perder um tempo, né? Vocês vão ter que investir, na realidade, um tempo para preencher esse formulário, que vocês podem utilizar para direcionar os esforços para outros meios de captação. Então, sempre fazer essa... Por isso que é importante ler o regulamento antes e ter certeza de que o edital, a chamada, é para vocês. E nesse caso aqui, se eventualmente não for para vocês, faz essa oportunidade sempre chegar em quem pode participar. E vocês podem também, se não for para você, a gente às vezes sabe que existem algumas instituições que não são elegíveis, mas que têm projetos adequados. Se é o teu caso, se constitui parceiro, às vezes, de uma instituição que possa participar. Ajude ela a participar. Isso é uma forma também, de repente, de estar contribuindo aí para a sociedade, que no fundo é o objetivo de todos nós aqui com esse tipo de processo. Então, se você não pode, mas quer muito, procura às vezes uma organização aí da tua região que pode e você pode apoiá-la por meio da ajuda à inscrição, de ajudá-la a visualizar como o projeto dela pode se inserir na chamada Semeia. Isso vale para tudo e qualquer chamada e edital, tá bom? Mas não gastem tempo em editais que não são para vocês poderem gastar o tempo de maneira mais propositiva em editais que são para vocês, tá bom? Quarta dica, já falamos várias vezes, mas vou repetir. Utilize o arquivo modelo antes de iniciar o preenchimento, por todos os motivos que a gente já expôs anteriormente. Ele vai te ajudar a corrigir, vai te ajudar a escrever, reescrever. Tem que fazer isso até para vocês evitarem também perder informações que eventualmente vocês vão colocar, às vezes, no formulário digital e ele desconectar com a internet, chover, enfim. Acontecem várias coisas usando, às vezes, os formulários digitais. Então, vai no modelo, que aí não tem erro também. Quinto, lembre-se que essa é uma chamada de seleção de iniciativas socioambientais e de negócios impactos. Por que a gente fala isso? Porque a gente vai selecionar
as iniciativas e não as instituições. A gente vê muitas vezes projetos, né, que são inscritos, iniciativas que são inscritas, que a instituição fala muito mais de si do que do projeto ou do negócio propriamente dito. E aí, assim, dificilmente a gente vai conseguir fazer essa seleção. A gente está selecionando projetos socioambientais em negócio de impacto, e não a instituição. Isso para deixar claro também que independe do tamanho da instituição, o foco são bons projetos, projetos que vão ao encontro dos regulamentos, que consigam, do regulamento, dos critérios, e que consigam trazer as informações que a gente pede. É isso que a gente vai olhar, tá bom? Não a instituição isoladamente. Leve em consideração os critérios de avaliação na hora de priorizar as informações. Então, para quem estava perguntando aí da questão da quantidade de caracteres, gente, pô, eu estou com dúvida aqui, só cabe 1000 caracteres e eu tenho mais informações do que, cabe ali. O que eu coloco? Pô, vê ali o que tipo de informação que você vai colocar que ajude você a responder melhor a um daqueles 4 critérios que a gente elencou, que são os principais critérios. É isso que vocês vão priorizar. Respondam até o próximo exatamente aquilo que é perguntado. Então, assim, não queira colocar além daquilo que a gente perguntou para vocês, porque esses dois andam juntos aqui, né? Então, muitas vezes a gente perde um pouquinho do histórico da instituição e a gente quer saber que outros programas ou projetos foram feitos semelhantes a esse que vocês estão propondo, e às vezes contam para a gente a história desde a fundação há 100 anos, e para a gente e para outros selecionadores, não é isso que às vezes a gente quer saber. A gente quer saber exatamente aquilo que é perguntado no formulário de inscrição. Então, também, outra maneira de priorizar é assim, estou respondendo aquilo que está sendo perguntado? Estou, então show. Estou colocando além. Não precisa colocar além. Coloca exatamente aquilo. Lembra que vocês estão concorrendo com outros projetos. Lembra que os avaliadores vão ler mais que uma iniciativa, né? Então, assim, você está concorrendo ali pela atenção da pessoa que também está lendo, né? Que vai ver teu vídeo. Por isso a importância do vídeo também. Enfim, tudo aquilo que ajude a gente a entender, o avaliador a entender, nesse processo que acaba sendo frio no primeiro momento, afinal a gente vai selecionar iniciativas por meio daquilo que vocês escreverem e por meio do vídeo, né? Então a gente não vai conversar inicialmente. Então, tudo aquilo que você facilitar para o avaliador entender, e às vezes quando você escreve demais, além daquilo que é pedido, torna mais difícil esse entendimento. Então, por isso a gente dá essa dica, isso vale para todo e qualquer processo, tá, de seleção que vocês vierem a participar. 8ª dica, revise. O formulário modelo ajuda demais nisso, porque você preenche ele todinho e depois você entrega para uma outra pessoa para ela revisar. Pede para ela contar para você o que ela está entendendo. E a gente, quando fala de revisar, não está tanto falando de questões tão ortográficas, de concordância. Óbvio que é importante isso também. Mas, assim, o que pega mais é a compreensão do texto. Se a gente não entender aquilo que vocês querem dizer, vai ficar difícil conseguir avaliar. Então, por isso é importante. Hoje, por exemplo, é dia 20 de março, as inscrições vão até o dia 8. Quem quer participar, a sugestão que a gente faz é, cara, tenta fazer o preenchimento do formulário modelo até o dia 1º de abril, por exemplo. E aí você tem mais 7 dias, pede para alguém revisar. Ou, se você é responsável pela captação sozinho da tua instituição, do teu negócio, e não tem quem revise, corre, dá um intervalinho de 2, 3 dias e revisa depois, porque tua cabeça também vai estar descansada para fazer essa revisão. Mas revisa. Tem que ficar claro. Tá? Várias vezes a gente às vezes, não digita, não escreve, às vezes uma palavra que estava na cabeça e cansado a gente não vê. Então parece bobeira, mas não é, porque se a gente não entender, não tem como selecionar, tá bom? Sendo bem objetivo com vocês. Por último, penúltimo aqui, porque tem mais uma dica antes. Tire dúvidas, tá aí o e-mail, cmeiafc@neurônio.com.br. Não tenha medo de perguntar, pode mandar quantos e-mails for. A gente sempre responde basicamente de um dia para o outro, na pior das hipóteses, quando tem muito e-mail. Mesma coisa rola para o WhatsApp, na pior das hipóteses, a gente tenta sempre responder rápido, às vezes dentro do horário comercial, mas às vezes devido ao fluxo de mensagens que chega, pode demorar um pouquinho. Vocês vão ver principalmente no WhatsApp que tem uma série de perguntas já pré-respondidas lá. Então, você vai entrar no WhatsApp, ele vai ter lá assim, de 1 a 10, coloca lá de 1 a 10 qual é a pergunta, caso não esteja ali a tua dúvida elencada, digita 10, que aí vai abrir para a gente aqui, você manda a tua pergunta, a gente responde para você, tá? Então, manda nos dois, não tem problema, tem muita gente que manda nos dois canais, a gente responde pelos dois, tá bom? Mas não deixe de perguntar. Inclusive, essas duas dicas aqui,
essa aqui, no formulário modelo, é uma coisa que a gente sempre fala também. Aqui a gente tem formulário modelo. Se tiver em outra chamada, você for participar, não tem um formulário modelo, entra no sistema de inscrição deles, copia e cola para um Word as perguntas e respostas e preenche no Word antes de responder, tá bom? Essa é uma dica que a gente dá para todo o processo, nem sempre tem formulário modelo. E aqui é a mesma coisa, vale para todo o processo de tirar dúvidas, não tem vergonha, tira dúvida. Ah, minha pergunta pode parecer idiota, não existe pergunta idiota, se é uma dúvida, ela não é idiota, entendeu? Então, precisa ter essa clareza sempre de perguntar, tá bom? Não tem problema, a gente vai responder 10 vezes, a gente, se tiver dúvida, se a gente não entender, a gente vai devolver perguntando que não entendeu, a gente falou, por isso a gente falou, manda áudio no WhatsApp, se quiser a gente escuta o áudio também, a gente quer ajudar vocês a ter o projeto mais qualificado possível para poder participar com chance de competir com todos os demais concorrentes. Essa é a verdade. A gente não interessa ser um processo que dificulta para vocês. De dificultoso, já basta o preenchimento das informações pela quantidade, que realmente é extenso. Mas de resto, a gente quer facilitar a vida de vocês, porque a gente realmente quer apoiar iniciativas que dialoguem com a missão da Fundação Cargill, tá bom? E por último, não deixe para a última hora, participe. Como eu falei, não deixa para mandar lá no dia 8. A gente tem um histórico de mais de 50% às vezes das inscrições chegarem no último dia. Não façam isso, porque, meu, juro, já aconteceu. No último dia caiu uma chuva numa determinada cidade aí, as pessoas que se deixaram para a última hora não conseguem mandar. E não tem prazo, não tem como a gente fazer isso, porque todo mundo a gente recebe inscrições do Brasil todo, cada um tem o seu contexto, todo mundo se virou, digamos assim, para conseguir entregar na última hora, não deixar para mandar, né, para ter problema e tudo mais. Então a gente fala, meu, não caia nessa cilada de deixar para a última hora, porque Lady Murphy pode acontecer com você. Então a gente não quer, deixa última hora, coloca então no dia 7 de abril, tá bom? Porque se der errado no dia 7, você ainda tem dia 8 para mandar um e-mail para a gente, perguntando, tirando dúvida, vendo se chegou, enfim. E é importante, sempre que vocês mandam a inscrição, chega um e-mailzinho para vocês com a confirmação. Se chegou esse e-mail, é porque a gente recebeu. Se não chegou, olha no spam, faz o que eu falei de colocar o nosso e-mail lá entre os teus contatos, para que as nossas mensagens cheguem sempre na caixa de entrada. Mas é isso. Se você não recebeu a confirmação por e-mail, talvez a gente não tenha recebido a inscrição de vocês. Na dúvida, manda um e-mail também perguntando: recebeu aí? Recebemos. A gente vai avisar, não tem problema, tá bom? A gente quer facilitar a vida mesmo de vocês. É isso por agora, Yara. Vamos. Acho que tem algumas perguntas aí, algumas considerações. Você tem alguma consideração ou posso seguir para as perguntas, Yara? Podemos seguir para as perguntas. Então, deixa eu ver aqui, desde o comecinho lá, no começo o pessoal estava dando boa tarde, então já fica o nosso boa tarde para todos e todas aí. Vamos ver, avançando aqui. Eu agradeço, em nome da Neurônio e da Fundação, os parabéns que estão nos dando aqui nos comentários. Pessoal, Flávia, o formulário é extenso demais, exato. A gente sabe que é extenso, a gente já diminuiu, já foi mais extenso no passado, mas ele de fato é extenso mesmo, por isso o formulário modelo, e a gente quer todas as informações que nos permitam avaliar os projetos de vocês, as iniciativas, de maneira que a gente tenha informações que permita comparar os projetos inscritos, por isso tem todas essas informações, mas eventualmente a gente está sempre vendo maneiras de facilitar isso, né? Maurício pergunta, nós trabalhamos apoiando associações de base ou mesmo grupos informais em atividades... não é uma pergunta, é uma consideração. O que pesa mais na avaliação de vocês? Enviar o projeto em nome da instituição de base ou em nome da instituição apoiadora? Cara, não pesa mais, na realidade não tem um peso, não existe esse peso. O que tem a instituição é apta ou não é, e ela tem qualificação ou não de executar o projeto e a iniciativa está bem apresentada, fica clara, vai ao encontro dos critérios. Essa diferenciação não tem. Talvez o que possa ser visto aí, indo ao encontro ali do critério de... já vai, esse critério aqui, deixa eu voltar. O critério de coerência entre missão e tudo mais, se o projeto proposto
vai mais ao encontro da missão da instituição de base, talvez seja mais adequado inscrever pela instituição de base, porque pode dar uma maior tranquilidade no quesito dessa coerência, né, de ser algo que a instituição já faz. Agora, também nada impede de vocês, na hora de inscrever como instituição apoiadora, indicar que estão apoiando uma instituição que tem toda essa experiência e tudo mais. Isso vai facilitar também avaliar essa questão da coerência entre missão e experiências. Tudo aquilo que tiver claro e a gente consiga fazer essa relação, vai ser tranquilo para a gente poder avaliar e, enfim, dar uma nota que seja adequada ao critério e à iniciativa proposta. Boa tarde, João, Casa dos Anjos. Onde faço a consulta pública, a lista de... Casa Anjos Voluntários. A gente... Esse item aqui, ele é um item lá da terceira fase da solicitação de documentos e conversa de apresentação. Quando chegarmos junto com as iniciativas que forem classificadas para essa etapa, a gente vai mandar toda uma orientação sobre como conseguir absolutamente todos os documentos que são solicitados, entre eles a consulta pública. Basicamente é um link ligado, se eu não me engano, ao Ministério do Trabalho, que solta lá quem são as instituições que estão na lista de trabalho escravo. A gente bate e vê que se a sua instituição estiver listada ali, eventualmente ela não vai poder participar. Eventualmente não, obrigatoriamente ela não vai poder participar por não conseguir fazer estar livre dessa questão. Né, acaba não indo ao encontro aí dos objetivos da fundação, que não é estar ligado a instituições que dialoguem com trabalho análogo à escravidão. Então, é isso. Mas não se preocupa, quem passar adiante, a gente manda um e-mailzão com todas as informações relativas aos documentos dessa terceira etapa aí da solicitação de documentos, tá bom? Então, foca agora em preencher o formulário que é extenso e separar para a gente só o CNPJ e o estatuto social da sua instituição, ou no caso das empresas, o contrato social. Raiane de Paragomina, seja bem-vinda. A Sônia, de Canoas, quer saber se, como OSC, que acolhe crianças e adolescentes e com espaço de pomar e horta, é possível inscrever projetos. É possível, sim. É possível, sim. É aquilo. Importante, no final do dia, no que diz respeito à chamada semeia, é vocês dialogarem com isso aqui. Promover a prosperidade das comunidades, fortalecendo sistemas alimentares seguros, sustentáveis e acessíveis. Respondi estando alinhado a um desses 4 eixos. Se vocês estiverem em maior ou menor proporção, vocês estão aptos a inscrever. Mas às vezes já chegou esse tipo de pergunta para mim por e-mail, por exemplo. Mas a gente faz aqui, tem uma ligação de maneira mais indireta. Tem chance? Tem, mas tem que lembrar que vocês estão concorrendo com outras instituições, com outros projetos. Então, se algum projeto tiver uma ligação muito mais objetiva, muito mais direta, tanto com a missão da Fundação Cargill, quanto com os eixos das iniciativas, a tendência é que ele tenha mais chance de ser selecionado. Mas, enfim, nesse caso, se você viu que a instituição é apta, o projeto é apto, participa. Acho que vale a pena tentar. De ano para ano muda também os concorrentes, então não dá para falar todo ano, os projetos são muito mais objetivos, elaborados, não dá para saber. Então, assim, esse é um ponto também, não tem uma regra de que tipo de projeto, por isso que de que tipo de projetos são selecionados. Cada ano, às vezes, muda um pouco o contexto, o tipo de projeto que chega para a gente. A Flávia Ivar pergunta: nós somos mulheres da Mulheres S.A. e promovemos o empreendedorismo de mulher em qualquer área. Dito isso, podemos participar? Resposta para você é exatamente a que eu dei agora para a Sônia. Eu não tenho como saber aprofundar de forma aprofundada com qual tipo de projeto você vai participar. Então, se ele dialogar com a missão da Fundação Cargill e com algum desses eixos, pode participar. Então, aí é caso a caso, né? E como eu te falei lá no início, não tenho como fazer uma análise dos projetos de vocês pré-avaliação. Então, cabe mesmo uma leitura. Se tiver alguma dúvida muito pontual, manda para a gente que a gente tenta ajudar vocês. Agora, de maneira ampla, a gente não tem como fazer uma análise do tipo de projetos que vocês fazem, se ele é adequado ou não. Mas, dialogando com um desses eixos e com a missão da Fundação Cargill, estaria apto, tá bom? Vamos ver quem mais aqui tem dúvidas.
Kleber Pereira, oi, sou da PAI Tatuí, promovemos o desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência intelectual e autismo através das ações sustentáveis como horta, economia circular e reciclagem. É viável? Mesma resposta. Acho que eu não vou repetir aqui, Kleber, mas vale a mesma coisa. Acho que cabe fazer essa análise dentro dos eixos, porque eu não seria leviano eu falar é viável ou não por não conhecer as especificidades dos projetos de vocês. Então, não dá, a princípio, pelo que vocês estão falando, é viável, mas vai depender do quão dialoga com a missão e com os eixos, tá bom? A Flávia pergunta, então seriam soluções para a alimentação? Tem que dialogar justamente com essa promoção de prosperidade das comunidades, né? O que é isso? É promover, tornar melhor a localidade onde vocês estão inseridos, onde vocês atuam, né? Fortalecendo justamente esses sistemas alimentares seguros e sustentáveis. Tem um material de sistemas alimentares disponível também no regulamento. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do que a gente quer dizer com sistemas alimentares, para quem não conhece, dá uma olhadinha no regulamento, num dos rodapés está lá um link para um material sobre sistemas alimentares, tá bom? Casa Anjos, voluntários, em outras despesas, pode ser solicitado um valor mensal para aquisição de gêneros alimentícios? Pode ser, desde que fique claro que o porquê desse gênero alimentício está envolvido com a iniciativa que está sendo proposta. Essa questão pode pedir isso ou aquilo, ficou claro para o avaliador que aquilo que vocês estão solicitando é importante para que o projeto seja implementado, para que o projeto consiga atingir seus objetivos, para que o negócio de impacto consiga fazer a mudança que quer fazer, pode pedir. A única coisa é custos administrativos, 20%. O resto é livre, tá bom? Desde que não fique caracterizado que é algo simplesmente para manutenção da instituição, tá bom? O foco sempre são as iniciativas, né, os projetos socioambientais e os negócios de impacto. Vamos lá. Espero. Gente, se ficar dúvidas aí, eventualmente, ou pergunta de novo aqui, ou manda o e-mail depois. Então, sou a Claudete, um centro de reabilitação da Sorri Bauru, um centro de reabilitação para pessoas com deficiência, e gostaria de apresentar um projeto de nutrição para amenizar a obesidade entre os pacientes. Basicamente, as dúvidas de vocês têm a ver com a questão do escopo, né, dos projetos, né? É isso que eu falei, a gente não consegue falar para vocês se pode ou não, mas pelo que vocês estão dizendo, olhando, aparentemente se relaciona. Então, relacionou? Tenta, mas olha a fundo, veja lá as questões que a gente pergunta no formulário, porque às vezes pelas questões você fala, putz, eu não tenho informações para responder isso aqui. Eventualmente, não tendo informações para responder aquilo que a gente está perguntando, talvez seja porque o projeto pode não se adequar, porque ele seja frágil, enfim, né, dentro de um processo como que a gente está capitaneando. Então, só para vocês terem claro isso. Mas, a princípio, eu não vi nada aqui que, tipo, não pode, claramente não pode, tá? Boa. Celina Jorges, obrigado pela pergunta. Celina, da Copaer, Cooperativa de Trabalho e Desenvolvimento Rural lá de Campo Grande. É possível enviar até quantos projetos por cooperativa? Na realidade, não tem limite de inscrições, tá bom? Vocês podem enviar quantas iniciativas vocês quiserem, desde que sejam escopos diferentes, tá? Não adianta, eu vou mandar um projeto para um município, outro projeto para outro município e o escopo é igual. Não. Aí vocês podem colocar lá, tem a pergunta, onde o projeto vai acontecer? Vocês coloquem em todos os municípios que vocês podem fazer o projeto socioambiental acontecer ou o negócio de impacto acontecer, tá bom? Mas escopos diferentes, aí vocês podem escrever quantas iniciativas vocês quiserem. Isso aqui é importante, só vai ser finalista, só vai chegar a ser selecionada uma das iniciativas, tá bom? A gente não vai selecionar mais de uma iniciativa da mesma instituição, mas não tem limite de inscrição. Então, manda. Se tem mais de uma iniciativa, deixe para os avaliadores definirem entre as iniciativas de vocês, eventualmente, qual que é a melhor, né? Então, essa é uma possibilidade também, se tiver na dúvida, tá bom? Então, Matheus Henrique, boa tarde. Tatiana Evangelista, boa tarde. Vai ficar gravada a live. André tinha perguntado sobre a quantidade de caracteres, se era rigorosa. É rigorosa, sim. Já tinha falado. Maurício questiona a questão do vídeo, né? Pode ser uma chatice, né? Mas assim, eu vou te falar, Maurício, que a questão do vídeo, ela é super importante para a gente por essa questão de tangibilizar, da gente conseguir ver além do papel,
né? Então, e hoje em dia, com a questão da tecnologia cada vez mais fácil para gravar, está sendo cada vez mais fácil pedir também. Então, assim, não é só o edital ou a chamada Semeia Fundação Cargill que vai pedir. Provavelmente outras chamadas que vocês participem já pedem. Inclusive, tem chamada, tem processo que a inscrição é só o vídeo. Então, enfim, que às vezes tem muito mais etapas até do que as nossas aí, que às vezes pede vídeo para depois pedir outras fases. A gente prefere pedir as duas coisas de uma vez, porque justamente por entender que nem todo mundo tem a mesma facilidade no vídeo, a gente quer dar quanto mais possibilidade de mesclar as informações, para a gente melhor, porque a gente vai ver o todo de uma vez só, tá bom? Então, e outra, você está dizendo aqui que é muito ruim para falar, que tem que pedir para outra pessoa, utiliza os recursos que você quiser, você não precisa falar, às vezes é o vídeo ali, mas, exato, pede para outra pessoa narrar, às vezes tem alguma ferramenta de inteligência artificial que também narra para você ali o teu texto. Cara, hoje realmente tá com uma quantidade ímpar de ferramentas aí que podem ajudar no desenvolvimento do vídeo de vocês, tá? Então, Faz um vídeo em formato de apresentação, né? Então tem uma criatividade aí vai longe, né? Então tem várias maneiras aí de poder fazer esse vídeo sem realmente precisar ter uma pessoa falando sobre o projeto. Então, como você mencionou, inteligência artificial aí hoje, até você pode escrever e a pessoa falar um pouco sobre o projeto, montar uma apresentação, mesmo que seja num PowerPoint. Então tem algumas alternativas aí que podem ser usadas aí para a produção do vídeo. Maravilha, Yara. Fabiana pergunta se há um WhatsApp para contato. Tá aqui o número, tá bom, gente? É o 98537-3028, São Paulo, DDD. Tá bom? A gente geralmente responde, se não no mesmo dia, no máximo até o dia seguinte, mas a gente responde, a gente tenta ser rápido também, é que às vezes o fluxo de mensagem é muito maior. E agora eu não estou lá respondendo porque eu estou aqui com vocês, tá bom? Tatiana, obrigado pelo elogio. Acho importante o formulário ser longo, isso demonstra a seriedade do processo. Obrigado. Aí eu cheguei na fase dos obrigados. O Maurício ainda pergunta, né? Teria alguma opção de enviar outro vídeo sobre a atuação ou projetos executados pela instituição ou isso é irrelevante? É aquilo, Maurício, que a gente falou, foca naquilo que é solicitado. Se a gente responde a gente já tem um formulário que é extenso, né? Como o pessoal está falando, de fato é. Então, foca ali naquele tipo de responder aquilo e foca no vídeo dos 2 minutos. Qualquer outro material, nesse momento, ele é irrelevante. Tá? Ele não vai ajudar, porque a gente entende aí ao longo do tempo que a gente tem trabalhado com a chamada CB, que esse conteúdo que a gente já tem solicitado, ele é adequado para esse momento inicial. Num segundo momento, quem avançar para conversas de aproximação, pode ser que a gente peça mais informações, e ainda nem é obrigatório, tá bom, gente? Pode acontecer de nem precisar, né? Mas é quando a gente abre esse momento para pedir outras informações que não aquelas solicitadas inicialmente. Então, a princípio, Maurício, foca no que a gente já solicita, que é bastante trabalho para vocês já, tá bom? Agradeço o Projeto Esclarer. Essa live vai ficar no YouTube, Lia, que perguntou, Lia Caldas. A Flávia já tinha respondido. Oba, a galera já foi respondendo, se ajudando aí. A água faz parte da alimentação? Posso inscrever nesse sentido? Pode inscrever nesse sentido. Na mesma linha, Tatiana, do que eu tenho falado, indo ao encontro da missão e respondendo, né, indo ao encontro daqueles eixos, manda bala, pode participar, tá bom? Então, muito obrigado por elucidar. Que legal, Casa dos Anjos, 90% do projeto pronto. Alessandra, boa pergunta. As parcerias devem ser indicadas já no momento da inscrição? Só indicar, não precisa mandar nenhuma carta de apoio, tá? Basta indicar o nome ali e parcerias para o projeto. Eu ainda não tenho, não indica. Só indica se já tiver, alguém que vocês, assim, gente, estou inscrevendo aqui uma iniciativa para a chamada Semeia. Essa iniciativa consiste nisso, nisso, nisso. Vocês podem apoiar com isso, com isso, com isso. Receber um positivo, coloca lá a parceria. Pessoas físicas, instituições, empresas, é parceria para o projeto, lista e indica para a gente como eles vão contribuir. Isso é super importante também, e na realidade só indicar e a gente vê que é irrelevante a contribuição, é melhor não colocar nada, tá bom? Então, não, é o famoso, não, os mais antigos vão lembrar dessa expressão, não encham linguiça, né? Boa tarde, Instituto Viver, e
Agradeço a consideração aqui da Associação Barraca da Amizade, excelentes explicações, agradecemos. Yara, alguma consideração final? Acho que chegamos aqui até o término das Só perguntas. O teu passarinho deu um oi aí para a gente, quase um tchau. É, só uma pergunta que eu acho que ficou, que é do Eco Boa Hora. Quais são as empresas que podem participar? Aí, se você puder dar uma voltada lá nos slides, que a gente tem lá, quais são as empresas que... Quais são o tipo de instituições que podem Isso, participar? São cooperativas ou OSC, organizações da sociedade civil, em projetos socioambientais nessa categoria, e cooperativas e organizações da sociedade civil e empresas. Quando a gente fala empresas, a gente está falando aí de qualquer pessoa jurídica segundo setor, né? Uma limitada, um MEI pode participar. Existem alguns tipos de instituições que não podem participar. Se eu não me engano, o item 6.1 do regulamento diz todo mundo que não pode participar. E como a gente faz para saber se pode ou não? A gente olha no CNPJ. Por exemplo, instituição de ensino não pode participar. Então, quem tem lá no CNPJ é instituição de ensino superior, tá? Tá lá, universidade, instituição de ensino superior, se estiver lá listado entre todas as atividades, essas atividades, não pode participar. Está elencado lá, a gente não pode. Sistema S, não pode participar. Instituições políticas, não pode participar. Então dá uma olhadinha por isso lá no regulamento e a gente leva em consideração o que está no CNPJ de vocês, tá bom? E precisa ter um CNPJ, né? Então, eventualmente, quem é pessoa física que está à frente, às vezes, de um projeto e não pode participar, porque a gente realmente precisa ter um CNPJ, tenta se constituir parceiro de uma instituição. Às vezes, ali na tua região, você tem um projeto muito legal. Leva para uma instituição da tua região. E, às vezes, essa instituição pode fazer a inscrição e vocês desenvolverem conjuntamente essa implementação. Às vezes, nem é selecionado aqui, mas vocês conseguirem instituir uma parceria que pode dar frutos em outros processos, em outras captações que vocês venham a fazer. Então, para vocês que estão ou em instituições que não podem participar, ou pessoa física, façam dessa maneira. A gente já viu, já aconteceu de chegarem inscrições feitas assim para a gente, tá bom? Mais alguma coisa aqui? Chegou, Fabiana. A universidade, Fabiana, ela não pode participar. Ela, CNPJ da universidade. O que acontece muitas vezes é alguma instituição de pesquisa que não seja caracterizada como instituição de ensino superior. Então, aí pode, tá? Então, ou algumas universidades também são organizações, na verdade, quase todas as universidades são, várias delas, organizações da sociedade civil. Mas se tiver lá que é instituição de ensino superior, aí não vai poder. É o CNPJ que vai dizer. Pode ser parceira? Pode. Só que aí, nesse caso, a universidade é associada com a empresa de base tecnológica. Aí recomendo que se faça a inscrição como pela empresa, para não correr o risco de ser desclassificado. Só que a empresa só pode fazer a participação na categoria de negócio de impacto. Tem esse viés aí. A gente aceitava inscrições de instituições de ensino até uns 3 anos atrás, no antigo edital Fundação Cargill. Já na chamada CMEI, a gente acabou não conseguindo, não aceitando essas inscrições de universidades, empresa base tecnológica, universidade. Fabiana, eu vou te pedir uma gentileza, manda um e-mail para a gente, manda o CNPJ, a gente dá uma olhadinha para você. Acho que é a melhor maneira da gente te dar uma resposta assertiva, porque é isso mais ou menos o que eu te falei. Vai depender do que tiver lá no CNPJ. Manda para o cmefc@neurano.com.br que eu bato o olho no CNPJ e respondo para você, tá bom? Acho que é isso agora, né? Estamos aqui, a gente conseguiu entregar faltando 3 minutos e não tomando muito tempo, muito além do tempo de vocês do que a gente tinha programado. Yara, agradeço a oportunidade que a Fundação Cargill tem dado aí para a Neurônio fazer assessoria técnica. Obrigado pela companhia. Seja bem-vinda à frente dos editais aí, das chamadas da Fundação Cargill, tá bom? Bom, eu queria só aproveitar também e agradecer aí a presença de todos, e todas, como até o Bruno comentou, estamos disponível aí tanto pelo WhatsApp, tanto pelo e-mail, para poder tirar qualquer dúvida e estamos aguardando a inscrição de vocês. Então tem um tempo aí, mas não deixe para o último dia, tente fazer aí, tente se organizar, sei que é bastante, que o processo é muito longo, que pedem muitas informações, mas temos um tempo aí e aguardamos aí a inscrição de vocês para que aí a gente possa
possa trabalhar aí dentro dos projetos. Muito obrigada aí pela presença, me sinto muito agradecida aí pela presença de todos e qualquer dúvida estamos à disposição. Até mais, gente. Até.